Bom dia, Juvenis, tudo bem? Hoje a escola dominical está comigo com a Larissa. Semana passada foi Leandro e Dayana. Semana retrasada também foi Leandro e Dayana. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre Paulo. Aqui na nossa revista diz assim: Paulo, sério ou radical? O texto bíblico se encontra no livro de Atos 9, do 13 ao 16. Diz assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Diz assim o texto: a cada lição dessa revista estamos encontrando homens e mulheres que têm a sua vida transformada por Jesus. Ao estudarmos sua história, vamos olhar para nossas experiências, enxergando no que podemos mudar e melhorar. Deus tem um propósito para cada um de seus filhos e filhas e trabalha para que esse propósito se realize. Foi isso que aconteceu com a vida de Paulo. Deus o encontrou na estrada de Damasco e transformou sua vida. Paulo, como tantos outros personagens que já vimos aqui, também faz parte desta revista, pois ele inspira a vida de muita gente há mais de 2 séculos. Então, Paulo, Saulo, na verdade, antes dele se transformar Paulo, né, que Deus mudou o seu nome no caminho de Damasco ali, ele era um perseguidor. Ele era uma pessoa que ele entendia muito da palavra, mas ele era muito radical. Ele pegava as pessoas que falavam em nome de Jesus Cristo e maltratava, era apedrejada, como foi com Estevão, eram presos. Então Paulo ele era bem radical, mas como no texto fala, Saulo no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus e ali Jesus Cristo transformou a vida dele totalmente. Mas antes disso acontecer, o interessante é a coragem de Ananias. Então, Ananias ele teve uma visão e essa visão, no caso, o Espírito Santo ministrava o coração dele que ele tinha que ir à rua tal, no endereço tal, para encontrar com Saulo. E naquele momento ali, Ananias ele fala que Saulo era um perseguidor de crente, que ele poderia ser morto, mas a obediência à palavra de Deus e o temor também de Ananias falam muito mais alto. E isso tem que ser também em nossas vidas. A gente saber ouvir, entender, ouvir a palavra de Deus, compreender aquilo que o Espírito Santo tem ministrado em nossas vidas e seguir em frente. A gente precisa crescer na fé e amadurecer na fé a cada dia. E Ananias ali, ele teve a visão e ele entendeu que ele precisava ir. E ali Ananias vai e encontra com Saulo e a vida de Saulo é totalmente transformada após. O que eu quero dizer é que se Ananias ele não tivesse tido a coragem ali, mesmo estando com medo, porque Saulo ele era um perseguidor, mas se ele não tivesse tido a coragem de ouvir a palavra de Deus e aceitar aquilo, tomar posse e verdadeiramente ia em direção a Saulo, Paulo não teria sido transformado. Ou talvez Deus levantaria uma outra pessoa. Mas a obediência de Ananias foi um ponto crucial
para a transformação de Saulo para Paulo. Então a obediência a Deus, independente das circunstâncias que a gente está passando, é crucial para a transformação de nossas vidas, amém? E Paulo ele foi transformado. E a gente já ouviu vários relatos, né? Depois que ele foi transformado no caminho de Damasco, ele não deixou de ser radical, mas ele começou a pregar a palavra com amor e a compreender também a dificuldade do próximo. Amém? A Larissa vai estar dando continuidade na leitura. Os textos bíblicos dessa lição apresentam Paulo como alguém chamado por Deus para servi-lo e que se mantém fiel ao convite e ao amor recebido. O primeiro fala dos propósitos de Deus para a sua vida. O segundo, de sua caminhada cristã como servo fiel em todas as circunstâncias. O que podemos aprender com a vida de Paulo? Levar a Deus a sério sem ser radical. Para Paulo, levava a sério as suas crenças. No entanto, essa seriedade assumia um tom muito radical e machucava as pessoas. Porém, quando se encontrou com Jesus e experimentou a graça, ele permaneceu sério, mas não abandonou o radicalismo que levava à violência. Sua motivação passou a ser o amor. A gente pode levar muito a sério a nossa fé, isso é muito importante. Mas se essa seriedade afasta as pessoas, nos torna intolerantes. Precisamos rever as atitudes. Jesus nunca foi intolerante e nós não podemos ser. Muitas vezes a seriedade exagerada e sem amor pode fazer com que a gente passe por cima das pessoas. Não leve em conta as dificuldades ou imprevistos que alguém está conosco na missão possa vivenciar. Paulo, em sua seriedade e obstinação, não conseguiu ser tolerante com João Marcos, que passava por um tempo difícil e acabou perdendo também a Barnabé. Só mais tarde ele reconheceu o valor e a seriedade de João Marcos no ministério. Ver a fé com seriedade e serenidade é o primeiro passo para que a gente não cometa erros como o de Paulo. Devemos confiar na graça que nos orienta, nos compromete e nos dar o amor necessário para seguir Jesus com fé, nos arrependendo quando necessário. Não perder a alegria. Paulo viveu muitas aflições, mas apesar delas não perdeu a alegria. Desde o início de sua conversão, ele enfrentou muitas dificuldades. Precisou conviver com a desconfiança das pessoas cristãs que não acreditavam em sua mudança de vida. Enfrentou a perseguição dos que queriam matá-lo. Foi apedrejado e arrastado pelas ruas. Sofreu com várias prisões. Ele mesmo diz ter passado por muitas prisões. Além das prisões, o apóstolo descreve outros sofrimentos e lutas intensas. Nada disso, porém, o desviava da sua fé. Paulo mantinha seu espírito de servo e esperava em Deus. As dificuldades tentam nos desanimar na fé, mas não podemos perder a esperança. Paulo não a perdeu. Tinha uma vida de oração e aprendeu a esperar no Senhor. Ele também reconheceu e celebrou a alegria em meio ao sofrimento. A carta aos Filipenses, escrita dentro de uma prisão, é considerada a epístola da alegria. Precisamos renovar a fé em meio às lutas. E para isso, podemos nos esforçar em enxergar as bênçãos de Deus na nossa vida. Isso acalma o nosso coração, nos fortalece e anima a continuar. A alegria e a esperança nos ajudam a passar pelas tribulações e experimentar uma fé que não desconhece ou desconsidera o sofrimento, mas conhece Jesus, o autor da fé e da alegria, e por isso nele confia e descansa. A experiência de Paulo no caminho de Damasco transformou a sua vida e deu um novo sentido à sua fé. A luz que um dia brilhou em seu caminho permaneceu brilhando e dando condições dele viver para Deus. A vida cristã com serenidade e compromisso é algo que devemos almejar cotidianamente. Ler, estudar e entender a trajetória deste apóstolo colabora com a nossa vida espiritual. Com ele, devemos viver para Cristo e guardar a sua salvação. Agora, na prática. Que tal conhecer melhor o que Paulo pensava sobre alegria?
Leia durante a semana a carta aos Filipenses e marque todas as palavras ou expressões relacionadas com esse tema. Alegria, alegrei-me, alegrai-vos. Relacione esses versículos e anote o que Paulo está ensinando. Se lembrar de alguém que precisa de uma palavra de ânimo enquanto faz esse exercício, copie o versículo e mande uma mensagem. Esse desafio, né, a gente está deixando para vocês. E vamos compartilhar, né, que é uma prática boa, tanto para nós e quanto para o próximo, né, que a gente vai aprender e vai repassar esse aprendizado, né, para quem a gente mandar esses versículos. Então, juvenis, estamos chegando mais ao fim de uma escola dominical. Eu quero só deixar um versículo para vocês, para pensar e postar. Diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e eis que fizeram novas. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Amém? Vamos estar orando para encerrar. Senhor, neste momento nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma vez poder ministrar a Tua palavra, Senhor Pai, falar do Teu amor. Senhor, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, Senhor Pai, os nossos momentos de fraqueza, Senhor. Senhor, nos ensina a cada dia, Pai, a crescer em sabedoria e graça diante da Tua palavra, como Paulo cresceu, Senhor Pai. Senhor, se for preciso, Senhor, nos leve como o Senhor levou a Paulo a caminho de Damasco, Senhor Pai, para a transformação da vida dele, assim para a nossa transformação também, Senhor Pai. Toma os juvenis em Tuas mãos, toma o coração de cada um, Pai, em Tuas mãos, Senhor. Ministra o seu querer e a sua vontade, Pai. Aqueles que se encontram desanimados, Senhor Pai, que o Senhor possa trazer ânimo, fôlego de vida, Senhor Pai. Assim eu te peço também sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, e continue falando aos nossos corações. Esse que eu te peço, já grato por tudo, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Valeu, juvenis.